Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, começando a nossa aula de hoje. Vamos tratar de direito do trabalho, estamos trabalhando no direito do trabalho, olha que redundância, né? Estamos trabalhando a parte hoje de garantia provisória de emprego. Essa daqui com certeza é uma questão que vai estar na sua prova. A aula passada eu já falei de uma, agora daqui vai sair uma questão. Por quê? A garantia provisória é um direito que é constatado pela CLT e por alguma legislação apartada, que garante ao trabalhador essa provisoriedade da sua proteção de uma despedida imotivada. Tá? Então, nesse caso, a garantia provisória do emprego ele vai ofertar ao trabalhador essa provisoriedade da sua proteção, da sua blindagem. Tá? Começando já na súmula 369, uma súmula muito famosa, que vai tratar da chamada estabilidade do dirigente sindical. Tá? Dirigente sindical. Vou até pegar antes disso, vamos dar uma sobrevoada, pega sua CLT, deixa a CLT fácil aí. Deixa eu dar uma sobrevoada lá na Constituição de 88, eu vou pular no artigo 8º, é assegurado, sindicato sem ninguém será obrigado a aposentadoria, na verdade, aqui. O inciso 8º do artigo 8º da Constituição Federal. Pega para mim na sua Constituição Federal, abre a CF, vai no artigo 8º. Pega aí. Pode colocar do lado da súmula 369, escreva assim, artigo 8º, inciso 8º da Constituição. Vai. Coloca para mim aí. Vamos lá, vamos ler juntos. Artigo 8º, vou pular a cabeça, vou pular o caput, que é a cabeça, né? E vou tratar do 8º, inciso 8º, fala assim. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, ao cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Bacana. Vamos para a primeira coisa, então. Então, aquela pessoa, o dirigente sindical, e esse direito do dirigente sindical vai refletir para outras categorias, aqui. Vai refletir para outras categorias. O dirigente sindical, vamos desenhar, né? Então, tem o seguinte, né? Imaginamos a seguinte hipótese, eu trabalho em uma faculdade privada. Aí o empregador não gosta de mim, que eu sou um cara muito ativista, né? Vou lá, mexo com os direitos trabalhistas, e na verdade realmente eu sou meio chato quanto a isso. Eu já trabalhei um cursinho aqui em Cuiabá que eu fui convidado a sair do cursinho porque eu estava defendendo os professores quanto a isso, né? Porque estavam explorando os professores, aí tá, enfim. Aí eu tenho o seguinte, a questão da estabilidade provisória vai se dar da seguinte forma. Imaginamos a seguinte situação. Eu chego e falo para o meu empregador, ele está querendo me mandar embora. Eu falo, empregador, eu vou me candidatar ao cargo... está tirando foto. Eu vou me candidatar ao cargo de dirigente sindical. Dirigente sindical, gente, não é só o presidente. Dirigente sindical não é só o presidente. São 7 vagas. 7 vagas para o titular e 7 vagas para o suplente. Então eu tenho uma galera, tem ali secretário, primeiro secretário, eu tenho o presidente, vice-presidente. Então se eu estiver no meio dos 7, se eu for titular ou for suplente, tá valendo. Eu tenho o gozo da estabilidade, ou melhor dizendo, da garantia provisória de emprego. Quando que se dá essa garantia, professor? A partir do momento que eu falei que o meu empregador que chama Kleber, vem aqui no gabinete. Eu vou lá conversar com o meu empregador e falo, Kleber, eu vou te mandar embora. E aí eu falo para ele, chefe, não tem como. Ele me concede aviso prévio. Só que quando ele me concedeu aviso prévio, eu já tinha registrado a minha candidatura. Então, no ato do registro da minha candidatura, recai sobre mim uma proteção. No ato do registro da minha candidatura, recai sobre mim uma proteção. Eu não posso ser mandado embora. A partir do momento que eu registrei. Não pode, é claro, o empregador me concedeu aviso prévio, aí no meio do caminho eu corro lá e me habilito para candidatar. Aí não tem jeito.
Aí você manda ele embora mesmo, tá? Não tem estabilidade dessa forma. Como assim, professor? Quer dizer que o empregador já me concedeu aviso prévio, daqui 30 dias você vaza, Kleber, e nesse período eu corro lá e me registro a minha candidatura para dirigente sindical. Nesse caso, não há que se falar em garantia provisória. Mas digamos que foi uma condição normal. Eu cheguei com boa fé, registrei minha candidatura e o dono da empresa me chamou para poder me mandar embora. Eu falei, chefe, não tem como. Eu registrei a minha candidatura. Está registrada a minha candidatura. Quando vai ser a eleição, Kleber? Aí fala para eles, ó, vai ser dia 30 de junho. 30 de junho de 2021. Eu falo para ele que a eleição vai ser dia 30 de junho de 2021. Então, desde o momento que eu registrei a candidatura até a eleição, eu já estou gozando da proteção. Eu não posso ser mandado embora, quiçá, salvo por uma justa causa. E veja, essa justa causa não é ele que vai decidir. Quem vai decidir é o juiz. A empresa vai ter que entrar com uma ação na justiça para provar que eu cometi alguma justa causa lá do 482, alguma outra situação de justa causa. Nesse caso, se provar, aí sim, engraçado, como é que chama essa ação, professor? Chama inquérito de apuração de falta grave. Inquérito de apuração de falta grave. Pode até anotar. Esse inquérito cabe em 6 testemunhas. Nesse inquérito cabem 6 testemunhas, tanto para a minha parte como a parte da empresa, tá? 6 testemunhas, anota aí, 6 testemunhas. Beleza? Tranquilo, Kleber, aí chegou o dia da eleição, dia 30 de junho de 2021. Como eu sou muito carismático, o pessoal gosta de mim, eu sou eleito. Oh, que maravilha. Eu sou eleito e o meu mandato são de 3 anos. Então eu vou ficar 30 de 6 de 22, 30 de 6 de 23 e vai acabar o meu mandato 30 de 6 de 24. Ou seja, somente em 30 de junho de 2024, só 30 de junho de 2024 que eu vou realmente acabar o meu mandato. Beleza. E se eu for reeleito, professor? Se for reeleito, continuo com a estabilidade. Aí, professor, no dia 30 de junho de 2024, o empresário, o dono da empresa, pode chamar lá no gabinete e te mandar embora? Ainda não. Eu tenho mais um ano de estabilidade. Ou seja, vai até 30 de junho de 2025. Veja, essa proteção não é inerente à pessoa do Kleber, mas sim à representação que ele se faz perante os seus iguais, perante os seus colegas de trabalho. Então, é necessária essa proteção constitucional, senão realmente ninguém queria ser dirigente sindical, porque a empresa ia te mandar embora. Então ele ganha essa blindagem constitucional. Então cuidado que até um ano após o encerramento do seu mandato, ele ainda goza da estabilidade. Aqui, professor, como é que eu aviso? Aqui no começo, como é que eu aviso o meu empregador? Eu tenho que mandar uma carta? Eu tenho que mandar um AR? Eu tenho que mandar uma notificação judicial? Não. A lei fala que por qualquer meio que seja idôneo, ou seja, um e-mail que eu mandar, um aviso que realizar, já é suficiente para dizer que realmente estou realizando o que é a proteção constitucional, estou dentro do registro. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Até pode ser que esse aviso seja depois, viu? Até que não tem problema. Se for o registro foi feito antes, mas o importante é que esse registro já dá um marco da minha situação, da minha proteção. Beleza? Qualquer meio idôneo serve para poder avisar o empregador. Gravou o dirigente sindical? Tem que gravar isso, tá? Até um ano após o fim do mandato. E se nós vamos lermos o artigo 8º, inciso 8º, nós temos de novo, olha lá, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Cuidado, tá? Delegado sindical não goza dessa proteção. Anota no seu caderno. Delegado sindical não goza dessa estabilidade, dessa garantia. Delegado sindical. Nós já falamos também na aula passada. Os suplentes os suplentes da diretoria de cooperativa também não gozam dessa proteção. Os suplentes, pois os titulares gozam. Os suplentes da direção da cooperativa gozam dessa proteção. Os suplentes não. Se não falou cooperativa, você sabe que tanto os titulares e suplentes. Professor, quantos que é a eleição? 7, tá? E essa demarcação é feita para a CLT, que foi recepcionada pela nossa Constituição. São 7, o número máximo de dirigentes que eu posso. Beleza? Aí sim, agora nós vamos falar da súmula 369. A súmula 369 fala assim,
é assegurada a estabilidade provisória ao dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizado fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato. Porque se você olhar o 543, parágrafo 5º, vamos lá, o 543, parágrafo 5º. O 543, parágrafo 5º, ele vai estabelecer um prazo. Artigo 543, parágrafo 5º. Vamos lá. O 543 fala assim. Opa, cadê ele? Opa, 543. Toda vez me falha esse. Vamos lá, vamos no braço. 543. Não carrega. Meu computador, ele não está carregando. Mas é um fé da puta. Lê pra mim alguém o 543, parágrafo 5º. Fala o prazo do parágrafo 5º aí, pra gente colocar aqui. Só o parágrafo 5º. Ou joga no chat aqui. Qual que é o prazo? Para os fins deste artigo, esse? Isso. Continua. Alguém vai colocar no chat? Melhor? Não, pode continuar. Você já está ditando. Continua, Delma. Vai, vamos embora. Toca o pau. Para os fins deste sindical, comunicará por escrito dentro de 24 horas. Pronto. O dia e a hora do registro da candidatura. Então tá. Então, do seu empregado e em igual prazo sua eleição e posse. Obrigado, Delma. Olha fornecendo só. outro sim a este comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho. Não, beleza. Tá ótimo, Delma. Tá ótimo. Fechou. Aqui, ó. Então, quando eu registrar, eu tenho 24 horas para estabelecer o prazo, tá? Ou quando eu tomar posse, também tem 24 horas. Só que a súmula relativizou isso. Ou seja, eu não preciso cumprir esse prazo de 24 horas. Se depois que eu registrei, uma semana depois do registro, eu avisar o meu empregador, tá valendo. Mandar um e-mail para ele, tá valendo. A importância é que durante o contrato eu faça esse aviso. Olha, não me manda embora, porque eu já registrei ou já fui eleito, já tomei posse no cargo determinado pela minha dirigência. Então, esse prazo de 24 horas, se aparecer na prova, fica esperto que ele foi relativizado. Quer dizer que você não precisa cumprir esses 24 horas. Desde que seja durante a vigência do contrato, eu aviso ele. Eu posso estar aqui no 3º ano de prazo da eleição e avisar o empregador, já tomei posse, já estou no último ano. Entendeu? Você não pode mandar embora. Desde que eu mando de forma... Então, durante o contrato, eu aviso ele. Então, esse prazo de 24 horas... hoje não se aplica mais, digamos assim, ficou relativizado. Beleza? Tranquilo? Inciso 2. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição e fica limitada, assim, a estabilidade a que se elude o artigo 543, parágrafo 3º, a 7 dirigentes e igual número de suplentes. Aqui eu falei para você lá atrás, né? 7 dirigentes. Então tá bom. Inciso 3. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito. Tá? O que quer dizer isso aqui? Bom, se eu sou metalúrgico, beleza? E eu fui eleito para exercer a função do presidente do sindicato dos atacadistas, não terei estabilidade. Eu só vou ter estabilidade se eu estiver realizando a função para a qual eu fui eleito. Senão, não tem como receber estabilidade. Isso é uma situação simples, é óbvio. Né? Nem precisa colocar isso na súmula, né? Mas tá bom. Inciso 4. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há que substituir a estabilidade. Havendo extinção da atividade empresarial, a empresa acabou. Não há mais empresa naquele local, não há mais empresa. A empresa fechou em Cuiabá. Continua tendo estabilidade? Claro que não. Por isso que, tanto é que nós já estudamos aula passada, que quando extinguiu a empresa, o empregador pode realizar o jus variante. Kleber, acabou em Cuiabá, mas agora você vai ter que ir para Cáceres. E lá tem vaga. Ou então a gente rescinde o contrato. Mesma coisa estabilidade. Se acabou a atividade da empresa em Cuiabá, não há que se falar em instabilidade, porque autoriza, inclusive, o empregador te mandar para outro local. Beleza? Que mais? O 5 é muito importante, porque está grifado de ponta a ponta. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade. Então, deixa eu já explicar direto aqui. Como eu disse para vocês, se caso eu não registrei minha candidatura, o empregador me concedeu o aviso
aviso prévio. Kleber, daqui 30 dias você vai ser mandado embora. Eu falo, puta que pariu. Eu corro lá, eu tô sabendo, aí eu chegou a notícia pro WhatsApp que abriu as inscrições para a eleição da próxima diretoria do sindicato tal. Eu corro lá e faço o registro. E apresento para o meu empregador, ó, agora você não pode mais me mandar embora, porque eu acabei de registrar. Vale? Não vale. Depois que eu tomei o aviso prévio, não tem como eu, como chama, ter a oportunidade de gozar de uma estabilidade provisória. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar aqui. 487, parágrafo 1º, eu coloquei aqui, tá? Parte final. A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo de aviso prévio, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Bacana, o aviso prévio sempre a contar. Eu não sei por que ficou perdido esse 487 aqui, mas tudo bem. Vamos fazer a questão, vamos lá. Em março de 2015, Lívia foi contratada por um estabelecimento comercial para exercer a função de caixa, cumprindo jornada de segunda a sábado, das 8 às 18. Beleza. Segunda a sábado, de 8 às 18. Com intervalo mínimo de 30 minutos para a refeição. Pode? Pode. Tá? É mais de 6 horas. Pode ser 30 minutos? Pode. Nós já aprendemos isso. Já fica fácil. Em 10 de março de 2017, Lívia foi dispensada sem justa causa, com aviso prévio indenizado, afastando-se de imediato. Lembra que aviso prévio indenizado, eu já falei isso para vocês. Eu olho para você, eu não quero... É assim, né? Quando você pega a birra do funcionário, você não quer mais ver ele na empresa. Ó, a maioria das faculdades, né? A maioria das faculdades, eles fazem isso, né? Com o professor. Não faz o professor ficar 30 dias lá de estabilidade. Manda embora, né? Chama o cara e fala, ó, vou pagar aqui seu aviso antecipado. Eu vou pagar todas as suas verbas, você não precisa ficar 30 dias aqui. Eu vou te pagar de forma antecipada. Ele indeniza o cara para ele poder ir embora, tá? Seguir a vida dele. Afastando imediato. Em 30 de março de 2017, Lívia registrou a sua candidatura. Vamos ver datas. Em 10 de março, ela foi dispensada. Em 30 de março, final do mês, ela registrou a candidatura. Parou. Ela tem direito de estabilidade? Balança a cabeça. Não, não tem, professor. Vamos continuar. Em 8 de abril de 2017, foi eleita vice-presidente do sindicato dos comerciários da sua região. Diante desse fato, Lívia ponderou com a direção da empresa que não seria possível a sua dispensa, mas o empregador insistiu na manutenção da dispensa, afirmando que o aviso prévio não poderia ser considerado para fins de garantia de emprego. Sobre a hipótese narrada, conforme a CLT, qual é a alternativa correta? Letra A. O período de aviso integrado ao contratado para todos os fins, daí porque a Lívia, que foi eleita, não, está fora. Letra B, não se computa o aviso prévio para fins de tempo de serviço, nem a anotação na CTPS do empregado, em razão disso, Lívia não terá direito de estabilidade. Não. Letra C, o aviso prévio é computado para todos os fins, mas como a candidatura da empregada ocorreu no decorrer do aviso prévio, Lívia não terá direito à garantia de emprego. É essa. Beleza? Mas, professor, mas veja, até a súmula fala, o registro de candidatura do dirigente sindical durante o aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade. Veja, ainda que indenizado o quê? Mesmo que antecipado. Mesmo que ela recebeu hoje todo o direito do aviso e não gozou o aviso. Tá, beleza. Tranquilo, a minha limitadora fala que eu estou falando muito alto. Beleza, essa é a primeira estabilidade que nós trabalhamos. Vamos avançar. Auxílio-doença, tá? Nós já falamos sobre auxílio-doença e é uma hipótese também de estabilidade. Vamos lá, olha só, a súmula 440 trata especificamente do auxílio-doença. Fala assim, o auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez, suspensão, contrato de trabalho, reconhecimento do direito de manutenção do plano de saúde ou de assistência médica. Assegurado o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecida pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude do auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Quem está falando isso aqui? Na hora que o cara mais precisa, a empresa tira o plano de saúde do cara, tá? Isso aqui não tem muito a ver com a estabilidade, com a garantia provisória. Porque a garantia provisória é que o cara, depois que ele retornar, ele tem um período de 12 meses de estabilidade quando ele se acidentar ou estiver recebendo um auxílio-doença. Ele tem um período de 12 meses em que ele goza de uma proteção. É maior do que a gestante, que é 5 meses, digamos assim. Mas o acidentário é 12 meses. Lembrando que o acidentário também goza dessa garantia provisória, mesmo se estiver durante o contrato temporário, tá? Ou de experiência. O cara está na experiência, acidentou, vai ter estabilidade, tá? Tem estabilidade, goza da garantia provisória de emprego, igualzinho àquela gestante que engravidou durante o período de experiência. Também tem a proteção. Isso não há
Existia uma distinção isso antes, existia uma distinção, mas pelo princípio da isonomia material e de reconhecimento da não discriminação, nós tivemos essa aplicação nas súmulas do TST. Beleza? Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Maria trabalha para a Sociedade Empresária Beta e recentemente foi aposentada por invalidez. Diante desse fato, a empresa cancelou o plano de saúde de Maria. Veja, é a hora que ela mais precisa. Na hora que ela mais precisa do plano de saúde, a empresa vai e cancela o plano de saúde. Tá errado, né, gente? Nesse ponto, não teve alteração quanto à reforma trabalhista. Então, se a empresa te oferta o plano de saúde, na hora que você acidentar, ela vai e corta, na hora que você precisa mais, ele corta. Não pode, tá? Então, vamos lá. Em relação à hipótese retratada, de acordo com a lei e o entendimento do TST, assinar a alternativa correta. Letra D. A sociedade empresária se equivocou, porque o contrato está suspenso, devendo ser mantido o plano de saúde. Bacana? Letra D é a correta. Vamos ver a letra C. A sociedade empresária terá a obrigação de manter o plano por 12 meses, quando terminaria a estabilidade da obreira. Estabilidade é 12 meses, mas a súmula não fala nada disso, desse prazo determinado de 12 meses. Porque pode ser que a pessoa precise depois de 12 meses. Ela precisa continuar com o plano de saúde, ela precisa continuar fazendo reabilitação. O plano de saúde consegue, ela precisa do plano de saúde para isso. Então, não há essa limitação de 12 meses. Por isso que a letra C está errada. Beleza? Vamos evoluir. Acidente de trabalho. Já falamos na aula passada, já resolvemos uma questão a respeito disso. Se eu estiver dentro da minha casa, tiver todos os requisitos de um trabalho, teletrabalho à distância. Artigo 6º da CLT. Não diferencia o trabalho em domicílio do trabalho na empresa. Então, se eu sofrer um acidente, até falamos isso na aula passada, a empresa tinha comprado cadeira, né? E eu fui subir estava fazendo um relatório, eu subi na cadeira da empresa e caí, quebrei o quadril. Acho que foi isso a questão. Acidente de trabalho, em casa, tranquilo, tranquilo, tá? Beleza? Isso nós falamos na aula passada, só para lembrar. Vamos continuar aqui. A Lei 8.203 de 91 é a lei que trata a respeito do acidente trabalhista, tá? O acidente de trabalho, tá? É uma lei previdenciária, ela tem cunho previdenciário. Às vezes, os alunos, às vezes, na prática, as pessoas pensam que o advogado trabalhista é um advogado previdenciarista. Não é, são coisas distintas. O advogado previdenciário vai tratar dessa parte, auxílio-doença, vai trabalhar a aposentadoria por invalidez, essas convalescências que são estabelecidas pela Previdência Social. O direito trabalhista, ou o advogado trabalhista, ele vai trabalhar eminentemente na parte trabalhista, laboral, que se prende ao direito trabalhista. Mas não tem como, viu, gente? Não tem como. Se você escolher a carreira trabalhista, automaticamente a Previdência vai estar coladinha. Porque tem situações que são inerentes à relação ao trabalho. O acidente de trabalho, se aconteceu um acidente dentro da empresa, a empresa não tomou os cuidados necessários e a pessoa queimou o rosto, teve um acidente, ou cortou um braço, ou perdeu um braço, né? Tem até na Justiça do Trabalho, tempos atrás, tinha sabido uma tabela. Qual dos dedos você acha que o rapaz que trabalha num frigorífico, que ele perca, terá uma indenização maior? Qual dos dedos? Dedão, indicador, médio, anelário ou mínimo? Pode falar ou pode escrever no chat. Te dou 1 minuto, vai, rápido. 30 segundos, 10 segundos, vai, pode falar. Qual que você acha? Chuta aí. Dedão, indicador, médio, anelário ou mínimo? Qual que é o que vai valer mais a indenização? Vai, gente, quero dar aula. Qual que vai valer mais? O que você acha? Chuta. Não vai cair na prova, não. Isso aqui é conhecimento de bar. Todos são iguais? Não. Tem um que tem mais. Lá, a Laís falou dedão. Quem mais? Tá, já vamos direto ao ponto. E o pessoal tá assistindo a aula ou tá fazendo outra coisa? Desliga esse celular aí, viu, gente? Eu tô falando pra você, vou rogar uma praguinha. Se o celular estiver ligado, vai queimar o celular, o WhatsApp aí. Presta atenção aqui na aula. Dedão, gente, tá? O dedão que diferencia nós dos nossos primos primatas é o dedão. Porque esse movimento de fechar, de pegada, é o que o humano faz. E o macaco não tem essa pegada, entendeu? Ele não tem essa pegada. Então o dedão realmente tem uma função primordial para nós humanos. Então realmente, se eu perco o dedão, a indenização é maior, tá? Isso mesmo, a Verena já falou. Isso que ele ajuda, ele que faz a pegada, tá? Beleza, tranquilo. Eu já vi situações que o cara perdeu o braço naquela serra de madeira, prensa de madeira, né? Já tive uma ação que o cara perdeu o braço mesmo na serra. Era uma prensa, né? Que você coloca na máquina e ela prensa. Você coloca, ela prensa. Isso. E você coloca na máquina, o cara foi, e sem prestar atenção, ele voltou, pum, foi no braço, né? Perdeu a parte do antebraço na prensa.
Indenização dá 50 pila de indenização para ele. Então, quando acontece isso, quando tem um acidente de trabalho, rapidinho, você pode buscar um acidente, um dano material, pelas medicações, lucros cessantes, o que ele deixou de ganhar, danos emergentes, o que apareceu da lesão, tá? Danos emergentes, né? A medicação. Além disso, um dano moral, que também pode ser estabelecido, tá? Um dano moral. Estou falando no plano de responsabilidade civil, né? Dano moral é possível também. Além disso, hoje também se fala um dano existencial. Dano existencial, o que ele perdeu o plano de vida que ele tinha. O plano de vida que ele tinha um plano de ser motorista de caminhão, e agora com o braço só não pode ser mais motorista de caminhão. Dano existencial, é isso mesmo, dano existencial, né? Isso no dia do trabalho tem muito dano existencial. E de outra banda, você pode ainda explorar o quê? As situações da Previdência Social. Então eu posso ter dois núcleos de trabalho com um acidente de trabalho. Tanto a parte contra a empresa e contra a Previdência Social, se caso não for ofertado. Bacana? Beleza, maravilha. Olha como o direito de trabalho é muito bacana, viu, gente? É muito bacana mesmo, tá? É um direito prático, tá? Prático, coisas práticas, mais acentuado do que o direito penal, que você não mexe com morte, né? Mexe com direitos. E é muito gostoso quanto a isso. Vamos continuar. Então tem as situações, né, que a lei fala sobre o acidente de trabalho, né, que são equiparados ao acidente de trabalho para diretos fins, mas eu quero ler com você a súmula 378. Vamos com a súmula 378. A 378 fala assim: é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que trata dessas situações de comorbidades da Previdência Social, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença. Acabou o auxílio-doença, ele tem um prazo de 12 meses. Lembra-se, nesse período, o contrato está suspenso com o empregador. Ele não trabalha, mas também não ganha, porque está encostado pelo INSS. Já viu esse termo? Ah, está encostado pelo INSS, porque os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa. Os restantes, quem vai pagar é o INSS. Então, suspende o contrato de trabalho. Com a empresa, ele não trabalha, também não ganha. Ele fica lá recebendo esse período pelo INSS. Cessou, acabou o auxílio-doença. Beleza, ele já está reabilitado. Ele volta para a empresa, ele é reintegrado, aperta o botão e começa a contar dali de novo todo o período trabalhista. E ali eu tenho um período de 12 meses em que ele não pode ser mandado embora. Beleza? Ele pode ser readaptado, professor? Claro, o cara ficou tetraplégico. Posso readaptar ele? Pode. Esse readaptado serve para paradigma de uma equiparação salarial? Você já aprendeu que não. Tá? Ele ganhava 3 mil. E agora é caixa. Ele trabalhava como gerente, ganhava 3 mil e agora ele é um caixa. Sentadinho, continua ganhando 3 mil. Diferente daquele caixa que estava lá 2 anos que ganha 800 reais. Ah, não, ele ganha mais que eu, vou querer equiparar o salário. Não é possível. Bota para a súmula. Item 2 da súmula, né? A súmula não tem inciso, tá, gente? Não vai meter o erro, você, uma assessoria aí, você fala, inciso 2 da súmula, né? O juiz vai falar, esse daí é complicado, né? É item, tá? Se o juiz falar inciso, você pode chamar dele. Chama a atenção dele e depois me fala o que aconteceu, tá? Item 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias, nós já falamos isso, e, consequentemente, a prescrição do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação com a causalidade, com a execução do contrato de emprego. Olha só, a lei fala o seguinte, olha, é pressuposto para essa estabilidade dos 12 meses, né, depois de que cessar o auxílio-doença, que ela seja superior a 15 dias e, consequentemente, o auxílio-doença acidentário. Ou seja, eu passei 17 dias, né, eu passei 15 dias na empresa e aí 2 dias recebendo auxílio-doença. Imaginamos isso. Cessou. Já tem direito a 12 meses. Beleza? Beleza, professor. Mas se não for identificada a doença ocupacional, eu saio da empresa. Depois, quando eu percebo, eu adquiri um câncer, digamos assim, eu não, né, o funcionário, ou adquiri um DORT, uma doença por esforço repetitivo, que foi identificada depois, porque ele trabalhava com a parte de descarne do frigorífico e aí identificou que isso causou uma bursite nele, né? Inclusive eu estou com uma bursite doendo aqui desse lado. Então ele identificou a bursite. Nesse caso, se ela estiver relacionada com a função anterior que ele ocupava, poderemos ter aqui uma situação de acidente de trabalho. Entendeu? E poderá comprovar o acidente de trabalho, poderá comprovar a possibilidade de eu receber auxílio-doença e, futuramente, a possibilidade da garantia provisória. Nesse caso, se ele já foi mandado embora, o primeiro pedido vai seguir indenização ou reintegração? Reintegração. Alunos de segunda fase trabalhista já sabem.
pedido primeiro lá, dos pedidos, letra A, da reintegração. Beleza? Que mais? Item 3. O empregado submetido a contrato de trabalho por prazo determinado goza da garantia provisória de emprego. Vamos ver a questão. Silvio é empregado da sociedade empresária Onda Azul Limitada e, em determinado dia, no horário de almoço, ao se dirigir a um restaurante para fazer sua refeição, foi atropelado por um veículo, sofrendo lesões que afastaram do serviço por 30 dias, inclusive com o recebimento de benefício previdenciário. Já bateu a meta, 15 dias, a mais de 15 dias, e recebeu o benefício previdenciário. Então ele goza de estabilidade? Goza. Vamos lá? Diante da situação apresentada, assinale a alternativa correta. Letra B. O fato caracteriza acidente de trabalho. E ao retornar, Silvio tem garantia no emprego de 12 meses. Entendeu? Veja, a lei deixou claro. Mais de 15 dias, 30 dias. Recebeu o auxílio? Recebeu. Recebeu o benefício previdenciário? Recebeu. Pronto, fechou. Então ele tem então o direito à estabilidade de 12 meses quando ele retornar na empresa. Fechado? Fácil, né? É fácil demais. Nossa Senhora. Fácil demais. Vocês vão acertar todas. CIPERO. CIPERO tem estabilidade? Tem. O que é a CIPA? CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Né? Não sei se vocês conhecem grandes empresas, é um que tem uma cruzinha vermelha, né? O CIPERO, ele também goza de estabilidade igualzinho o dirigente sindical, que eu já te expliquei lá atrás. Ele tem o mesmo direito, ele tem os mesmos direitos. Então, tudo que eu falei para o dirigente sindical vai ser aplicado ao CIPA, tá bom? Beleza? Olha lá, vamos ver aqui o artigo 10, inciso 2 do ADCT. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Letra A. Do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente, desde o registro da sua candidatura até o ano após o final do seu mandato. Pode anotar do lado aí. Anota do lado assim, ó. Do empregado eleito. Escreva em cima assim. O suplente também tem direito. Escreva aí. Repetindo. Lá no quadrinho está lá, CIPERO, artigo 10, inciso 2, letra A, embaixo. O empregado eleito, escreva em cima. E o suplente também. O suplente de CIPA goza de estabilidade. O suplente de CIPA goza de estabilidade. Beleza? É um mantra, grava isso. Vamos avançar. Diretor de cooperativa. Esse que nós já falamos, né? O diretor de cooperativa, somente os membros titulares. Os suplentes não gozam de estabilidade, tá? Como eu já falei, tem uma OJ aqui, OJ 253 da SDI 1, que é a seção de dissídios individuais 1. Eu também tenho a seção de dissídios individuais 2. Eu também tenho a seção de dissídios individuais coletivos. Seção de dissídios coletivos, que é a SDC, né? OJ é da SDC, beleza? E ainda na Justiça do Trabalho também tem os chamados precedentes normativos, né? PN, né? Só para a gente aumentar mais. Normalmente o examinador ele cobra ou OJ ou cobra mais súmula, na verdade. Então, já sabemos da cooperativa, já falamos dele, vamos avançar. Representante dos empregados na Comissão de Conciliação Prévia, 65B, 625, letra B. Pega a sua CLT e vamos lá no 625B, vai. O que é a Comissão de Conciliação Prévia? A Comissão de Conciliação Prévia foi uma boa ideia. Ela foi criada em 2000. Nessa época eu lembro que eu estava estagiando, bem na época eu estava estagiando. O que era a situação? A Comissão de Conciliação Prévia era a possibilidade de criar pequenas comissões paritárias, ou seja, podia ter no mínimo 3 e no máximo 10, e nesse caso eles ficavam dentro da empresa, no âmbito da empresa ou do sindicato, e aí formavam essas comissões. Aí se acontecesse alguma inconstância entre o empregado e o empregador, você era obrigado a ir primeiro nessa comissão, nessa CCP, tentar fazer um acordo, e se não desse acordo, aí você ia para a justiça propor ação. Isso virou um grande empecilho para o trabalhador, pelo fato que ele era obrigado a ir nessa CEPA, e para ele depois, nessa CCP, para depois buscar na Justiça do Trabalho os seus direitos. Eu lembro muito bem, eu era estagiário na época, como nós sabemos que na Justiça do Trabalho reina o jus postulandi,
juspostulante, você sabe que o advogado é uma samambaia na justiça do trabalho, porque se você não tiver presente, a audiência vai ser realizada normalmente, então você pode servir como uma samambaia, um enfeite, na audiência, na primeira fase, ou seja, até a sentença, e o cara sozinho, ele pode recorrer para o TRT em recurso ordinário, no prazo de 8 dias, sem a necessidade de advogado, é o chamado juspostulante, né? Juspostulante. Mas eu até falei um macete para vocês, né? Agora eu me esqueci do macete. É amar a ex, não é isso? Amar a ex, não é isso? Amar a ex são as situações em que não cabe o juspostulante. Vamos lembrar? Me ajudem aí se eu falar alguma coisa que falta alguma. Ação rescisória, amar. Mandado de segurança, ação cautelar, amar. R, rescisória, né? E ex, um acordo extrajudicial. É isso, bateu amar a ex, né? Amar a ex, não é isso? Nessas hipóteses é necessário da presença, não é necessário a presença do advogado. Vamos marcar isso aqui? Pronto. Recurso para os tribunais superiores, né? Aqui o recurso, né? Recurso para os tribunais superiores. Não é isso? Ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recursos para o TST e a homologação de acordo extrajudicial. Fechou? De novo. Ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recursos para o TST e homologação de acordo extrajudicial. Nessas aqui precisa de advogado, tá? Nessas precisa de advogado. Amar a ex. Beleza? Dá um joinha, dá um ok se todos entenderam. Nessas hipóteses, você precisa de advogado. Tirando isso daqui, o sujeito pode sem você. Não precisa do advogado, ele pode sozinho na Justiça do Trabalho. Beleza? Amar a ex. Vamos de novo. Dá um print na tela aí, Del. Marca lá no Instagram. Beleza? Eu coloquei aqui vou colocar aqui no chat. Espera aí, fica mais fácil. Eu já tinha colocado aqui no chat. Vou colocar aqui no chat e você copia. Se você não chegou. Ação cautelar. Ação amar. Mandado de segurança. Ação rescisória. Recursos para o TST e homologação de acordo extrajudicial. Show de... vai cair um juspostulante, viu? Vai cair uma de juspostulante, certeza. Tá? Então, a gente vai revendo o processo e já vai revendo o direito de trabalho também. Tá? Essa matéria de processo de trabalho. Mas vai cair uma de juspostulante, porque juspostulante é uma menininha, gatinha do processo de trabalho. Que nenhum local tem isso. Tem na justiça comum? Tem em situações especiais, habeas corpus, mas o resto sempre precisa de advogado. Agora, na justiça do trabalho, isso aqui é especial, tá? Então, situações especiais, o examinador gosta, beleza? Fique atento com o juspostulante. Vou voltar aqui. Então, nessa comissão de consideração prévia, lá no 652, eu tenho a comissão é formada por representantes da empresa e representantes dos trabalhadores. Quem que goza dessa situação? Quem que goza dessa situação de proteção? Somente os advogados, somente os membros
da comissão que são representantes dos empregados. Os representantes dos empregadores, nesses aí, não tem a estabilidade. Beleza? Toma cuidado com isso. A Veridiana está perguntando aqui se no caso da homologação do acordo é necessário, inclusive, advogados diferentes. Pode? Alguém pode responder para ela? Eu não sei, não lembro. É preciso de advogados diferentes? Preciso. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Ah, então tá bom, beleza. Não, eu queria que os outros participassem, Veridiana. Porque a petição é conjunta, mas os advogados têm que ser separados. Agora você atrapalhou. Agora eu fiz uma pergunta para testar os alunos. Obrigado, Veridiana. Vamos lá. Põe uma exclamação na próxima quando você fazer a sua... Aí você exclama, aí fica mais fácil. Beleza? Vambora, depois a gente conversa. Beleza? O que mais? Egresso do acidente de trabalho. Opa, esse aqui ficou repetido, né? Acabou ficando repetido esse 378. Nós já falamos lá em cima, né? Ficou repetido esse aqui, então vou até tirar. Portador do vírus HIV, tá? Portador do vírus HIV também tem o gozo da proteção, tá? O portador do vírus HIV. Porque existe norma protetiva trabalhista, por exemplo, o cara é despedido imotivadamente por situação de preconceito. Também é uma situação muito discutida na OAB, tá? Pode ser matéria de prova, tá? O sujeito ele foi mandado embora por questão de preconceituoso, né? Com certeza, vocês estão afiadíssimos. Gente, eu não tive tanta certeza que eu terei uma aprovação em massa de vocês aqui. Não, tenho... Realmente, minhas orações estão sendo assim firme mesmo, o joelho está até calejado, né? De oração pesada mesmo. O meu amigo fala, eu estou rezando duro mesmo, para que todos vocês sejam aprovados. Eu preciso que vocês sejam aprovados, ok? Porque vocês são meus protótipos, vocês serão minhas primeiras advogadas formadas com a minha mentoria. Então, é claro, e Igor também, né? Igor é o único menino aí. Depois vocês vão gravar um vídeo falando, com certeza vão gravar com maquiagem, professor Kleber, fizemos... Aí vocês vão ser, daqui a um tempo, né? Quando vocês forem advogados, falar, foi a primeira, aquela foi a primeira turma. Eu sempre vou lembrar de vocês. A primeira turma a gente nunca esquece, né? Bacana? Vamos lá, gente, vamos lá. Volta, vamos focar, vamos trabalhar. Tem que fazer o nosso papel. Deus sempre nos ajuda, Ele sempre ajuda a gente, viu? Sempre vai ajudar a gente, só que a gente tem que fazer o nosso papel. Vamos estudar. Então, volta para cá. Então, o portador do vírus HIV. Súmula 443. Esse aqui é perigoso, essa súmula, tá? Ele fala assim, presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração do emprego. Tá? Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração do emprego. Tá? Então, quando ele fala doença que suscite estigma, eu poderia colocar hoje aqui a situação do Covid, né? A situação do Covid realmente ele cria um estigma. Se você fala que a pessoa pegou Covid, você já faz assim, né? Esses dias estava eu e minha esposa, né? Nós vamos fazer uma consulta, né? Tava bem no meio do Covidão, né? Tava pegando fogo ano passado. E aí a gente foi no ortopedista, tava conversando. Aí ele tá, o boneco tava assim com a máscara embaixo, assim, né? Ele conversando com a gente, eu só olhando ele. Aí ele falou assim, tá no meio da conversa, falou assim, não, eu peguei o Covid. Na hora, eu já tava com a máscara, vixe Maria. Aí eu falei, não, já peguei, aí não tem como pegar de novo. Ainda tinha aquela premissa, né? Que quando você pega uma vez, não poderia pegar de novo. E hoje isso já foi derrubado, né? É possível a pessoa ter a reinfecção pelo Covid por uma outra cepa, né? Então, cria um estigma. A pessoa que está com Covid, ele cria um estigma. Como eu disse, o examinador não vai querer entrar em treta para essa prova. Talvez para as próximas provas, por isso que eu falo para vocês passarem agora, tá? Passa agora. Porque as outras provas, talvez a 33ª, toda essa legislação de Covid vem pesado. Porque já maturou um tempo e aí vem pesado, tá? Então, já falo para você, capricha agora, já passa agora para você se livrar. Porque nas próximas, com certeza, toda a estrutura, todo o delay do ano passado de legislação vai cair com peso, tá bom? Beleza? Então, nessa situação aqui, mas o examinador, como eu digo você, não vai querer falar uma coisa. Se falar de Covid, você mata, tá? Se falar de Covid, você mata, que é a discriminação preconceituosa. Mas eu acho difícil. Se ele trazer um HIV, você já fala, opa... a despedida é ilegal e ele pode retroagir ao trabalho, reintegração, tá bom? Comissão de representantes, tá? Aqui eu coloquei 510 seguintes. Vamos ler todo o trecho, vamos lá. Quem que é esse representante dos empregados? Se você for na Constituição Federal, lá no próprio artigo 8º que eu falei para vocês, só que ela vai estar no artigo 10. No artigo 10 da Constituição, ele fala assim,
Se você não tá, eu vou ler para você o artigo 10 da Constituição. Ele fala assim: é assegurada a participação dos trabalhadores e empregados, trabalhadores e empregados. Ah, não, perdão, é o 11. O 11. Na empresa de mais de 200 empregados, é assegurado a eleição de um representante desses, com a finalidade exclusiva de promover-lhe o entendimento direto com os empregadores. E dessa norma constitucional, gerou-se o artigo 510, tá? Gerou-se o 510 e seguintes. E aí, por quê? Ele veio para regulamentar essa norma constitucional. E o que nós temos no artigo 510? Fala assim, 510A, né? Na empresa com mais de 200 empregados. Tá, não vou nem dizer para você ficar atento, né? Se é para falar de empresa de 100 empregados, não tem direito, tem que ser mais de 200. Mais de 200 é 201 empregados, tá? Mais de 200 empregados é assegurada a eleição de uma comissão para representá-lo com a finalidade de promover o entendimento direto com os empregadores. O que a norma fez? Ela ampliou, tá? A norma constitucional falava de um representante. A norma constitucional falava de um representante. A CLT ampliou esse campo normativo. É válido? Claro que é válido. Se ampliar para melhorar a proteção ao trabalhador, então está valendo. O que não poderia era reduzir, né? Reduzir de menos de um não tinha como, só colocou um. Já estava no mínimo, né? Aumentar pode, e ela fez isso, a norma aumentou. Então não infringiu o artigo 11, não foi contra a Constituição Federal. Então tá bom, é feita uma comissão para representar com a finalidade de promover o entendimento direto com os empregadores. Para primeiro, a comissão será composta nas empresas com mais de 200 e até 3.000 de 3 membros. Aí você tem que ficar esperto, né, com esse quantitativo, né? Mais de 200 e até 3.000, 3 empregados, 3 membros. Vai grifando comigo. Mais de 3.000 e até 5.000. 5 empregados. Nas empresas de mais de 5.000 empregados, por 7 empregados. Beleza? 200 até 3, 3 empregados. 3 até 5, 5. 5 para cima, 7. Vamos gravar assim. 200 até 3, 3. 3.000 até 5, 5. De 5.000 para cima, 7. De novo. 200 até 3, 3. 3.000 até 5, 5. 5 para cima, 7. Beleza? De novo. 200 até 3, 3 empregados. 3.000 até 5.000, 5 empregados. 5.000 para cima, 7. Beleza? No caso da empresa possuir empregados em vários estados, será assegurada a eleição de uma comissão representando os empregados. 510A. A comissão representante dos empregados terá as seguintes atribuições: representar, aprimorar, vamos descer, promover diálogo, buscar soluções, assegurar justo e imparcial. Pula essa parte. Parágrafo 1º. As decisões da comissão de representantes dos empregados, grifa, serão sempre colegiadas. Estou no parágrafo 1º do 510B de bola. Observados a maioria simples. Pode ser que o examinador queira falar maioria absoluta. Parágrafo 2º. A comissão organizará sua atuação de forma independente. 510C. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, grifa, contados do término do mandato anterior, por meio de edital, que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição de candidatura. Parágrafo 1º. Será formada a comissão eleitoral integrada por 5 empregados. Eles serão a comissão que vai fazer a organização da eleição. Não candidatos. Vou grifar. Para a organização e acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Grifa essa parte em verde, tá? Que pode ser que o examinador venha com uma brincadeirinha falando que o sindicato interviu na quantidade de membros, falou que era, em vez de ser 5, colocou 2, e um deles poderia candidatar como um dos candidatos à comissão. Beleza? Parágrafo 2º. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato por prazo determinado. Opa! Limitou aqui. Prazo determinado, grifa em amarelo, esse não pode concorrer. Com contrato suspenso, grifa também. Ou esteja em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Então, são 3 que não podem entrar nessa comissão. Quem está com contrato por prazo determinado, quem está com contrato suspenso e aquele que está sobre o gozo do aviso prévio.
beleza? São eleitos membros da comissão representando os empregados, os candidatos mais votados em votação secreta. Grifa votação secreta. Grifa votação secreta. Vedado o voto por representação, ou seja, eu não posso assinar uma procuração para alguém votar no meu nome. Letra A, parágrafo 4º. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Parágrafo 5º. Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada por número de membros inferior ao 510, né? Aquela quantidade que eu falei para vocês. Então, se caso houver esse déficit, né, poderá ser número inferior, se tiver poucos candidatos. Se não houver registro da candidatura, será lavrada convocada a nova eleição no prazo de 1 ano. Grifa aí, o prazo de 1 ano. Fechamos. Vamos para o 510. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano. Grifa. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato por 2 períodos subsequentes, não pode ser reeleito, né? O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão, representante dos empregados, tá? Grifa aí. Ela nada falou do representante dos empregadores, tá? Então essa reeleição é vedada para os representantes dos empregados e não dos empregadores. O mandato do membro da comissão de representantes dos empregados não implicará a suspensão ou interrupção do contrato, devendo o empregador permanecer no exercício de suas funções. Então, ele continua trabalhando normalmente e exerce a função da comissão. O dirigente sindical também tem essas mesmas regulações, viu, gente? Parágrafo 3º. Desde o registro da candidatura, aqui ele copiou o que está na Constituição. Tudo que eu falei para o dirigente, ele quer aplicar também para o representante. Vamos ler, ó. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal que não se fundar em motivo disciplinar, técnico ou econômico. Beleza? Eu trouxe a mesma fundamentação lá do CIPERO. Então, mesma coisa, até 1 ano após o mandato, ele goza da proteção. E desde o registro, né? Olha lá, desde o registro. Então, igualzinho ao dirigente sindical. Parágrafo 4º, os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos 2 vias, tarará, aqui não tem muita importância, tá? Da empresa para 5, não precisa. Beleza, tranquilo. Aí eu fiz um paralelo rapidinho sobre FGTS e INSS. A regra é que o FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço. Ele veio para substituir a chamada estabilidade decenal que existia antes, né? Então, o FGTS ele é um fundo de garantia por tempo de serviço. Ele vem promover o seguinte: quando você for despedido da empresa de forma imotivada, sem que você pedir, você vai poder sacar um depósito obrigatório. Então, todo mês, o empregador ele é obrigado a retirar 8% do seu salário e depositar numa conta vinculada no FGTS, lá na Caixa Econômica. Essa conta é chamada conta vinculada ao FGTS. Por que não é conta vinculada? Porque você não pode ir amanhã lá e sacar para poder comprar uma bolsa da Vitor Hugo. Essa nova, que vem detalhes vermelhos e o clique, né, a alça é mais dourada, mais firme do que as outras, né? Já estou sabendo que já sabe onde vou ter que comprar uma bolsa nova no Dia das Namoradas, né? Mas não vai ter. Não vai ter para esse Dia dos Namorados, não vai ter como. Enfim, o FGTS, então não tem como você ir lá sacar e comprar uma bolsa da Vitor Hugo, que não tem como. Por quê? É uma conta vinculada. Vinculada ao quê? Vinculada a situações expostas na lei. Que lei, professor? A Lei 8.036 de 90. Lá tem... essa lei é a lei do aprendiz, né? A lei do FGTS é... Putz, grila. Lei do FGTS, deixa eu procurar aqui. Lei do FGTS 8036 de 90. É isso mesmo. É essa mesma. Essa mesma. 8036 de 90. Às vezes até eu acerto, eu esqueço que eu acertei. Beleza? Essa lei traz as situações de saque obrigatório. Professor, eu preciso saber de cor quais são as situações? Não, porque são várias hipóteses, né? Por exemplo, o cara está com problema de câncer, ele pode sacar. Desastre, pode sacar. Pagamento da casa própria, pode sacar. Inclusive, meu apartamento eu comprei com o saque do FGTS, né? Eu saí na época, eu acho que da Univag, eu acho, na Universidade da Univag, eu saquei e fiz o pagamento do meu apartamento em cima desse saque, né? Acho que foi isso. Beleza? Eu levantei as contas vinculadas e saquei. Então, você pode fazer isso, tá? Você pode fazer pagamento de antecipação de aposentadoria, várias situações, tá? E de outro lado, eu tenho o INSS. Só cuidar com as frações, tá?
Trabalhador urbano, 8%. Aprendiz é 2%, tá? Aprendiz é 2%. Beleza? Não esqueça disso. E o INSS, gente, o INSS é a necessidade também do recolhimento numa percentagem sobre o seu salário para que seja... O FGTS é para quando você sair da empresa, você ter um dinheirinho para você poder sacar. O INSS é, por fim, para comorbidades, onde o Estado fala, ó, eu quero te ajudar. Eu vou fazer um plano de saúde, digamos assim. Forcei a barra, né? Se você precisar, eu Estado, ó, vou te pagar um auxílio-doença. Se você precisar, se você for contribuinte, né? Contribuinte obrigatório, ou também contribuinte facultativo, né? Esse dia eu estava falando com um professor amigo meu, falando que eu falei para ele que a prostituta, ela está inscrita junto ao número de profissões lá da Previdência Social. Se você procurar o número de profissão, você vai achar lá a prostituta. E aí a prostituta, ela é considerada um emprego e ela, se ela recolher, ela pode recolher o INSS como contribuinte individual. E ela poderá se aposentar como pessoa que faz entretenimento adulto já velhinha, né? Eu falei num termo mais simples, né? Entretenimento adulto mais velhinha. Eu ia falar puta velha, mas não vou falar isso, né? Mas ela pode aposentar tranquilamente, né? Pelo INSS. E aí eu tenho os descontos do INSS que variam de 8% a 11%, né? E aí eu fiz até um cálculo para vocês. Salário bruto, 1.312, aí 8% do INSS. E vai descendo assim, beleza? Maravilha. Vou fazer uma questão aqui. Um aprendiz de marcenaria, pronto, já sabe que é 2%. Tá? Falou que é aprendiz, já sabe que é 2%. Né? Um aprendiz de marcenaria procura um advogado para se inteirar sobre o FGTS. É 2%. Alternativa correta. Vou procurar aqui a alternativa. Letra C. A empresa está equivocada em relação ao desconto, pois o FGTS é obrigatório, a obrigação do empregador. Tá? O empregador tem que fazer o recolhimento do FGTS. Beleza? Deixa eu falar de prescrição. Vamos lá, prescrição trabalhista, dano extracontratual, tá? A prescrição hoje vem estabelecida no artigo 11 da CLT, tá? Ela não tinha, ela tinha um asilo dentro da CLT, mas agora ela foi mais explicada, né? Trouxe maior explicação à CLT a respeito da prescrição. Então ela vem falando que eu já falei para vocês na aula passada. A pretensão aos créditos resultantes da relação de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Lembra, é 2 para frente e 5 para trás. 2 para frente e 5 para trás. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não se aplica às anotações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Gente, pode anotar no parágrafo 1º do artigo 11. Pode anotar no parágrafo 1º do artigo 11. Pode anotar no parágrafo 1º do artigo 11. Escreva assim. Ação declaratória não prescreve. Ação declaratória não prescreve. Uma pessoa tem 40 anos e vê um pasteleiro na feira e fala, cara, esse cara é meu pai. Ele pode entrar com uma ação de declaração de vínculo para a eternidade? Sim ou não? Sim, de reconhecimento. Porque é uma ação declaratória. A ação declaratória ela não tem prazo. Tá? Ela é imprescritível. Nesse caso, a mesma coisa. Às vezes eu vou aposentar. Eu falo, cara, eu trabalhei lá na escola Nova Pedagogia, lá no CPA, com um professor, comecei a trabalhar com 16 anos, né? Anotaram a minha carteira. Só que eu fui até a Previdência Social e não tem registrado esse período. Imaginamos isso. Não está registrado 16 anos até 21 que eu trabalhei lá. Digamos que se perdeu. Eu vou ter que entrar com uma ação declaratória na Justiça do Trabalho para declarar o período trabalhado. Não vou pedir o recolhimento do FGTS, só para assim para declarar a INSS, só assim para declarar que nesse período eu estava trabalhando. Então essa ação declaratória ela não prescreve. Beleza? Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pacto, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei, tratando-se de pretensão que envolva o pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pacto. A prescrição é total. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Ai, cara, prescrição total. Será que eu vou falar com vocês de prescrição total? Porque assim, o que é a prestação sucessiva, né? A prestação sucessiva é quando, por exemplo, o empregador tem que me pagar horas extras. Ele não me pagou agora. Passou 5 anos, não cobrei.
Aí gera outra situação. Se você passou 5 anos, eu não cobrei, houve a prescrição total. Essa prescrição não tem como suscitar esse prazo, porque passou. Sucessivas passou horas extras do primeiro ano, né? Ano passado, aí não cobrei. Vem agora as horas extras desse ano, não cobrei. E essa prestação vai sendo sucessivas. Então aquelas lá atrás, elas vão morrendo. Se eu não entrar com a ação logo e pedir os 5 anos para trás, a prescrição vai matando. Por isso que a prescrição é chamada prescrição total. Ela vai fulminando o direito meu, cada tempo que passa, cada momento que vai passando. Ou seja, terminou a extinção do contrato, eu tenho que correr e entrar com os 5 anos para trás. Porque o 6º ano que passou, ocorreu a prescrição total. Porque no 6º ano eu não posso reivindicar porque passou do prazo normal. E é uma prestação sucessiva. É mais ou menos assim a prescrição total. Tá? Não vou aprofundar muito nela. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorre pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente. Questão processual. Se você entrou com uma ação num local distinto, você sabe que a regra na Justiça do Trabalho é o local da prestação de serviços, né? É o local da prestação de serviços. Se a menina trabalha em São Paulo, ela foi empregada doméstica em São Paulo, ok? Trabalhou lá e o empregador não pagou nada, ela vem para Cuiabá. Te procura como advogada. Onde é que você vai ter que propor ação? Lá em São Paulo. Que lá foi o local da prestação de serviço. Mas digamos que você entrou com a ação, que você conta no dedo e fala, cara, tem 1 ano, 11 meses e 29 dias. Se eu entrar com essa ação amanhã, vai prescrever. Você entra em Cuiabá. Porque mesmo se você entrar aqui em Cuiabá, interrompe a prescrição. Entendeu? Mesmo que o juiz seja incompetente. Você sabia que era lá em São Paulo. Você sabia que é São Paulo, que é o local da prestação de serviço. Mas você é inteligente, você já entra aqui em Cuiabá, porque interrompe a prescrição. Zerou. Interromper a prescrição é zerar. Ela começa a contar de novo 2 anos. Por isso que a gente chama de prescrição intercorrente. É quando durante o processo, no meio da execução penal, na execução trabalhista, eu tive uma execução minha que eu acabei deixando prescrever de forma intercorrente. Aqui fala, né? Olha o 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Imagina a seguinte situação. Tinha uma faculdade, a primeira faculdade que eu dei aula, né? Faculdade, nossa senhora, me ficou devendo, na época eu fiquei com 6 meses de atraso salarial. 6 meses essa faculdade. Até fechou ela. É aquela faculdade antiga, a antiga faculdade afirmativa, né? Comecei a trabalhar lá. E hoje agora o pessoal dessa faculdade católica que está lá, no local, né? Ali na Pimenta Bueno. E aí, e não achava, e fizemos um acordo, eles me pagaram uma parcela, o cara sumiu, eu queria receber, não me pagaram, tarará. O que aconteceu? A ação foi para execução, tentamos bloquear várias vezes, não achava bens, é a católica. Eu deixei lá, deixou. Se o juiz falar, Kleber, vem aqui e apresente bens a ser penhorado, ele me provoca, eu fico quieto. E passa-se 2 anos da última provocação do juiz. O que o juiz vai fazer? Vai declarar a prescrição intercorrente. Ou seja, pelo período de 2 anos, eu deixei de mexer com o processo, eu deixei de provocar, deixei de dar um andamento correto. O juiz fala, ó, tá morto. Enterra o processo, é a chamada prescrição intercorrente. É quando ocorre dentro do processo. Também é 2 anos, tá? Beleza. Aí eu fiz uma questãozinha bobinha aqui, né? O que ocorre? A prescrição intercorrente no prazo de 2 anos, né? Fácil. Tá. 440 é importante, tá? Cuidado com essa pegadinha. Eu tinha um aluno que ele tinha 16 anos. E eu já contei essa história para vocês. O aluno gosta de história, né? E ele trabalhava num local aqui perto, até perto que eu moro aqui no Bosque da Saúde, né? Perto do Terra Nova, aqui em Terra Nova, Bosque da Saúde. Aqui é Terra Nova, Bosque da Saúde. É tudo. Chega aqui em casa. Se mandar uma correspondência, chega aqui. Quando você quer falar mais chique, não, eu moro no Bosque da Saúde. Quando você quer falar, eu moro em Terra Nova. Mas eu falo que eu moro em Terra Nova, né? Enfim. Terra Nova é um bairro aqui, Sueli, né? A Aline conhece e mora aqui perto também. Então, enfim. E aqui para baixo, perto aqui, tem um local, aqui para baixo, eu não sei, mas me falaram, que faz entretenimento adulto, né? É um local, uma casa de lupanário, uma casa também chamado de Casa de Tolerância, Casa da Luz Vermelha. É bem aí, bem aqui perto mesmo.
Direto eu vejo o professor Eduardo, passa de carro, tá ali o professor Eduardo lá da... Professor Eduardo, professor Mitsu, professor Heleno, esse povo tudo lá. Bacana. Professor Heleno, Rodrigo Pouso, esses caras, tudo lá. Brincadeira. Verdade, mas brincadeira. Olha só, então. E ele trabalhou lá, ele trabalhou como ele era barman. Só que trabalhava à noite não pode, né? Noturno, insalubre e perigoso, 16 até 18 não pode, né? É esse mesmo, Eduardão. Entramos com a ação trabalhista. Tá? Beleza. Tranquilo. Só que, olha só, ele tinha 16 anos. Ele me procurou quando já tinha 18. Já ia fazer 18. Ou seja, pelos cálculos, já tinha mais ou menos 16, 17, já ia estourar o prazo prescricional. Eu fiquei tranquilo. Mas ele falou assim, doutor, já vai estourar 2 anos. Eu falei, cara, fica tranquilo, porque para você não corre a prescrição. Quando você completar 18 anos, no dia 1º, você completou 18 anos, aperta o botão do start, aí começa a contar o prazo de 2 anos. Tem que ficar atento a esse prazo, tá? Se a questão falar que ele é menor de idade, o prazo prescricional de 2 anos que eu te ensinei só começa a contar depois que completar 18 anos. Isso para tudo, né? A maioria até no âmbito civil também tem essa aplicabilidade. Beleza? Vamos lá. Hipótese de decadência. Tá. Quais são as hipóteses de decadência na Justiça do Trabalho, tá? Eu tenho no inquérito para apuração de falta grave, né? No inquérito de apuração de falta grave, eu tenho 30 dias depois da suspensão do sujeito para entrar com a decadência, tá? Aliás, para entrar com a inquérito de apuração de falta grave. O sujeito veio, você vai aplicar uma suspensão nele, 30 dias, né? Nesse período de 30 dias, encerrou 30 dias, eu tenho que entrar com a ação de apuração de falta grave. Eu tenho que entrar nesse período de 30 dias. Se eu não entrar, prescreve o meu direito, tá? Prescreve o direito da própria ação. A ação rescisória também no artigo 100, inciso 1, também fala da decadência, tá? No artigo 100, na súmula 100, item 1, já fala inciso, item 1 da súmula fala sobre a decadência. Vou deixar para vocês dar uma olhada depois, tá? Fechando a parte de dano patrimonial, né? A nossa CLT, ela trouxe o dispositivo a respeito do dano extrapatrimonial. Ele está falando do dano moral, né? Está falando do dano moral. E não existia essa regulamentação, mas a gente aplicava muito o Código Civil. Você sabe, pelo artigo 769 da CLT, se você não tem norma processual trabalhista, você usa o processo civil desde compatível, né? Você sabe disso. Se não for compatível, você não usa a norma processual civil, né? E quando não há norma trabalhista, eu aplico o artigo 8º. Eu uso analogia, princípios gerais de direitos, para poder aplicar a norma trabalhista. A norma trabalhista é o artigo 8º. Norma processual trabalho que não tem norma, eu aplico o 769, né? Beleza? Da CLT. Ambos da CLT. Então eu tenho o seguinte, né? Não existia nada sobre dano moral na Justiça do Trabalho. Então eu usava muito o quê? O Código Civil, o 927, 928, os artigos lá do Código Civil, junto com a Constituição Federal. Hoje já existe a positivação do dano extrapatrimonial na Justiça do Trabalho. Beleza? O que pegou e pega muito é a gradação que ela trouxe para o dano extrapatrimonial, né? Eu escrevi um artigo no mestrado que tratava a respeito disso, né? Eu estava falando, na citação, era um artigo que eu escrevi, depois tem até que publicar esse artigo, falava sobre síndrome de burnout. Não, é em inglês, burnout. Síndrome de burnout, né? Síndrome de burnout significa em inglês, significa queima total, né? É quando a pessoa trabalha de forma extremada e chega ao seu limite, né? Chegando até a situação de suicídio, né? Que lá no Japão é muito comum nisso. Tem até um nome japonês que agora minha cabeça não vai me ajudar. Salvo engano é Koroshi. Acho que é Koroshi. É lá no Japão. Suicídio Japão Vamos ver se é o Koroshi. Koroshi. Isso, é o Koroshi. Karoshi. Tá? Então no Japão tem um Karoshi, nos Estados Unidos tem o síndrome de burnout. Não é burnout, tá? Não é francês, é inglês, burnout. Já tomei muito na cara, falava burnout. Então essa síndrome de burnout, ela reflete isso, você trabalhar de forma extremada
forma loucamente pela empresa. Você chega em casa, a empresa manda um WhatsApp para você, já terminou, bate a meta, tem que fazer isso, não sei o que, tem que fazer aquilo. Não há aquele direito ao desligamento. A gente até estuda esse direito ao desligamento, é o direito de você desligar, né? Então você poder ficar na sua. Por isso que eu falo para vocês que o domingo eu não trabalho. Meu trabalho hoje é a mentoria. Mas domingo eu não faço, porque eu preciso do desligamento. Você tem que desligar, você tem que desconectar e fazer outra coisa. Porque senão você leva a exaustão também, né? Então, nesse caso, a empresa também tem que ofertar para o trabalhador essa situação. Enfim. E aí, uma coisa que eu critiquei, e é criticada, existe inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, 5 ações de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, tramitando quanto a essa tabela, que a CLT trouxe uma tabela. Se for isso, é tanto. Se for isso, é tanto. Se for isso, é tanto. Já existia essa tabelinha no âmbito dos juizados especiais, né? Não sei quem vocês aí já assessoraram ou trabalharam no âmbito dos juizados especiais, né? É muito comum lá ter até estabelecido o grau, né? O dano, assim, negativação de empresa telefônica. Já sabe que é 20 mil reais, 10 mil reais, 7 mil reais. Então já existe uma tabela implícita, né, dentro da empresa, dentro da justiça, né? Então vamos ver o que nós temos que dano patrimonial. Pronto, feita essa abertura aqui, vamos entender, tá? A lei trouxe a conceituação, o que é dano natureza extrapatrimonial, né? Natureza extrapatrimonial é ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito de reparação. Quem é responsável, deixa eu botar um M aqui, quem é responsável pelo dano extrapatrimonial? Todos os que tenham colaborado com a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou da omissão. Aí, meus queridos, a norma trabalhista, com a reforma trabalhista, óbvio que eles não iam colocar só a proteção ao empregador. Eles iam colocar ao empregado. Veridiano trabalha no domingo. Não, mas tá certo, né? Tem que vender, pagar o almoço e a janta, mas você trabalha com vendas, né? Aí vende mais no domingo. Mas com certeza você compensa em outro dia. Tem que ter a compensação, né? Na segunda, né? Como tem muitas meninas que trabalham aí no shopping, né? Tem que ter um dia da compensação, né? É necessária a compensação. Mas tudo isso vai mudar, viu, Vera? Tudo vai mudar. Logo, logo, todos vocês vão ser advogadas, vão ficar no seu escritório, ar-condicionado no 12, entendeu? Hoje à tarde não vou trabalhar, vou cuidar das crianças, vou no shopping bater perna com as amigas, né? Aí encontra no shopping, fazer o café da tarde, tomar um cafezinho com as amigas, contar da risada dos casos que vocês tiveram nas ações, vou lembrar dessa fase que vocês estudaram tanto, que era a OAB, entendeu? Então mas tem que estudar, tá? Isso, receba, mas tem que estudar, tá? Não tem outro caminho, né? Igualzinho o pessoal que eu tenho de aluno que entrou em contato comigo agora, que queria só essa reta final da semana, estudar comigo só na semana, junto com vocês, falei, não vai dar, que vocês vão atrapalhar, entendeu? Porque vocês estão lá atrás. Aí você vai, imagina se entra aqui uma pessoa que não está estudando direto com vocês, na pegada de vocês. O cara ia parar e perguntar, professor, o que é direito no seu... Aí pronto, né? Não dá. Então até esses alunos que não estão estudando só agora essa semana, querem estudar só uma semana, né? Eu não falei, não tem como o senhor fazer paralelo? Eu falei, não tem como, já estou com a mentoria. Mas vai perder dinheiro. Eu falei, não tem problema. O negócio é focar, né? Tem que focar. Então é assim, vocês estão se esforçando e tudo vai dar certo. Então tem que focar. Não dá para você abraçar o mundo com as... Vocês sabem disso, né? Deve ter gente agora essa semana estudando igual louco para conseguir fazer 40 pontos no domingo. Não está escrito no gibi. Bacana? Vamos lá, gente. Vamos finalizar. Então eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho que a norma ela trouxe a proteção tanto ao empregado também como ao empregador. Tá? Porque é possível que o empregado também ofenda moralmente a empresa. Porque a empresa também goza de proteção constitucional. Tá? A pessoa jurídica sofre dano moral. Isso está escrito numa súmula do STJ. A pessoa jurídica ela também é detentora de proteção aos direitos fundamentais. A pessoa jurídica sofre dano moral. Então ela deve ser protegida das ações do empregado. Aquele empregado que sai e rebenta com a empresa. Opa, esse empregado pode pagar dano moral para a pessoa jurídica. Olha que interessante. Tá? Aí eu fiz uma tabelinha aqui para você cruzar, né?
Quais são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física? Ou seja, quando a empresa ou os seus gerentes ofendem ao trabalhador. Tem mais do que a empresa. Imagem, honra, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física. Já o trabalhador para a empresa, ofender a empresa, é menor. Um lexo de situações. A imagem, marca, nome, segredo empresarial e sigilo das correspondências. Então não é a única coisa que cruza igual aqui, eu vou até grifar. Imagem tem lá e tem aqui. Só também. Aqui, marca, nome, segredo e sigilo. Isso não tem para o empregado, tá bom? A reparação pode ser pedida cumulativamente, danos extra patrimonial ou danos materiais, já falei para vocês, né? O juízo, na decisão, ele tem que discriminar o que é dano material e o que é dano moral, tá? Se caso existir uma reincidência em partes idênticas, o juiz poderá elevar o dobro da indenização, tá? E aí eu coloquei para vocês a tabelinha de indenização, tá? Como tem uma treta no Supremo, eu não sei se eles vão cobrar, eu não achei questão dessa gradação, mas vamos aprender, tá? Se a ofensa for leve, tem que ser pago 3 vezes o último salário do contratual do ofendido. Se for natureza média, 5 vezes. Se for natureza grave, 20 vezes. Se for natureza gravíssima, 50 vezes o último salário. Beleza? De novo, leve 3, média 5, grave 20 e gravíssima 50. 3, 5, 20, 50. 3, 5, 20, 50. 3 para 5, 2. 2 para 50, 3. Né? 2 para 50 é 30, né? Não, pô, dá para fazer um paralelo aqui, né? 3 vezes, 5 vezes. 20, 50. O que lá é 3, aqui é 20, né? Dá para colocar isso. 20, 50, 3 e 5. Dá para fazer essa soma aí. Olha só essa questão finalizando, né? A Lei 13.467 de 2007 estabeleceu parâmetros para indenização por dano extrapatrimonial, decorrência de atividade de trabalho. No caso de ofensa grave, o juiz fixará indenização de até o limite de, letra A, 20 vezes do valor do último salário. Grave é 20 vezes. Veja, a questão não é da OAB, é uma questão que eu coloquei, que eu puxei para achar a respeito dela. Beleza? Maravilha. Olha, o pessoal está fazendo comércio aqui no chat. Larga ele fazer comércio. Gente, era o que eu tinha que falar com vocês. Vou encerrar a gravação e aí a gente vai conversar um pouquinho, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.